Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereira e chegamos ao episódio 60 do Reunião de Pais Podcast. Já agradecendo os quase 4 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, compartilha. Vamos levar essa mensagem que é tão linda e fala ao coração das famílias. Roda a vinheta! Muito bem, a convidada desse episódio especial número 60 é Caroline Nogueira Magalhães Ruótolo, que é nutricionista formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em nutrição gastrointestinal pelo Instituto Murilo Pereira e em psiquiatria nutricional pela Nutrition and Integrative Health, além de graduanda em nutrição esportiva e estética pela Plenitude Educação. Carol é cristã evangélica, casada e mãe de 2 filhos. Ela ama cozinhar e se exercitar todos os dias, sendo seus hobbies preferidos a mesa posta e criar roteiros de viagens. Carol, queridíssima, bem-vinda ao Reunião de Pais Podcast. Obrigada, Ju, é um prazer estar aqui. É um prazer e uma bênção estar aqui com você e passar um pouquinho do conhecimento de nutrição aí para todo mundo. É isso. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção e que nos bastidores você falou e já deu a dica? Esse é o sotaque carioca, né? Você acabou de me falar que a sua família é de Teresópolis. É lindo o seu sotaque carioca. Obrigada. E ainda mais aqui em Mogi, né? Assim, onde todo mundo fala mais arrastado. Vamos começar aí por essa sua infância carioca. Como é que foi a sua infância, já que a gente está no podcast da família? Minha infância, eu passei, em Teresópolis. Eu sou de Teresópolis, região serrana do Rio, né? A cidade mais alta do Rio. E foi uma infância alegre, apesar de eu ser filha única. Eu sempre me marcou assim, eu sempre tinha uma casa das minhas avós, cheia de primas, de primos. E o que me marcou sempre na minha infância, estar reunido ao redor de uma mesa. Tá. Eu lembro muito, se você falar da minha infância, a característica é minhas avós cozinhando, minhas avós preparando algo que agrade a cada neto, a cada sobrinho, e a mesa montada também pela minha mãe. Isso são características, assim, muito marcantes na minha infância. Que engraçado, né? Essa coisa dos cheiros, né? Dos sabores, o visual, como isso marca a nossa história, né? A nossa biografia. Isso tem um nome, né? O comfort food, né? Aquela comida que conforta, aquela comida que abraça, que traz memórias afetivas. E você sabe que você está falando sobre isso, são comidas que quando meu paciente chega no meu consultório e fala, mas tem aquela comida, tal, eu falo, não, essa comida faz parte já, com certeza, do seu cardápio. Não, é fantástico. Que é super importante isso. Porque imagina, você tirar, né, tudo, porque assim, quando a gente fala em nutricionista, as pessoas às vezes já torcem o nariz, né? Já fecha a cara. A Nutri vai tirar tudo que eu gosto, né? E de uma certa forma, a Nutri tem esse poder de tirar memórias até, né? De uma certa maneira do paciente que tem que olhar para tudo isso antes de sugerir um cardápio, enfim, né? Tem que olhar. Tem que agregar, e antes eu falo que a nutrição ela é muito mais inclusão do que exclusão e trocas inteligentes. Então, a questão de excluir, eu não vejo dessa forma, eu vejo mais de trocar, saber realizar essas trocas. É isso, bom, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, essa sua infância em Teresópolis foi uma infância feliz, de mesa cheia? Daquela, minha avó sempre foi aquela pessoa que pegava o telefone e falava assim, vem almoçar, tem comida pronta. Ou então, assim, no meio da semana, aquela gente com aquela loucura, ela, fiz bolo, café, vem tomar um lanche. E aí era aquele momento que você chegava, aquelas vezes simples, um bolo com café, mas aquele momento que te coloca ali, né, em família, conversar, olhar nos olhos. Sim. Que é uma das coisas também que eu falo muito para os meus pacientes em consultório. A comida, ela tem esse poder de congregar, né? Não é só a nutrição do corpo, né? Ela tem um componente social, né? De reunir. Imagina, as pessoas, como é que as pessoas se reúnem? Pensa assim, né? É sempre, vem pra minha festa, né? Vamos comer uma pizza, vamos fazer um churrasco. É sempre assim, pelo menos. A comida, ela agrega, né? Então, ela não tem que ser a vilã. Ela tem, pelo contrário. A gente tem que aprender como
lida com a comida, né? Exato. Sem ela ser vilã. E aí, foi uma das coisas também que me chama, porque eu sempre falo, gente, a nutrição, ela é gastronomia e a gastronomia, ela é nutrição. Uhum. As coisas, elas estão ligadas. Não tem como você ser nutricionista sem você entender a gastronomia. Uhum. Não tem como, eu não consigo visualizar isso. Eu acho que antes de eu ser nutricionista, eu sou uma bela cozinheira. Muito bem. Que eu aprendi com a minha avó. É isso aí, então deve a avó aí, Pra esse poder legado. sentir, pra poder saber, porque a nutrição é sabor, é cor, Claro. cheiro, aroma. Sim, é tudo, né? Tá. Tudo misturado. Foi uma das coisas que me levou realmente a realizar a faculdade de nutrição. Eu olhava, né? Eu sempre fui aquela pessoa que olhava aqueles legumes, olhava aquelas coisas, eu falava assim, gente, mas essa casca deve servir pra alguma coisa, ela tá indo pro lixo. Aquele caule tá indo pro lixo, não acredito, ele deve servir, ele deve ter nutrientes ali. Uhum. Então, essa Mas questão... assim, desde pequena? Esse Desde pensamento? pequena, desde pequena. As minhas amigas de infância, elas falavam, Carol, você sempre falava, não, mas aquilo ali, que será que tem aquela caloria ali? Mas pra que serve aquilo ali? Como é que as pessoas jogam fora isso? Eu sempre tive essa curiosidade de entender por que tinha tanta cor diferente, tanto aroma diferente. Eu sempre fui encantada com a nutrição. Você vê como, sei lá, Deus parece que coloca, né, uma sementinha ali em cada um com os seus dons e talentos, né? É isso aí. E aí, como é que você, de Teresópolis, né, de região serrana, carioca, né, vem parar em Mogi das Cruzes? Então, meu marido foi fazer medicina lá, né? Então, a gente se conheceu na faculdade. A minha primeira graduação é Direito, então eu fiz Direito, tá? Eu fiz Direito, tirei minha OAB, fui funcionária pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também na área jurídica, sim, durante muitos anos. Então, a minha primeira formação era Direito. Apesar de eu amar a nutrição, naquela época a nutrição, ela não era reconhecida, tá? Uhum. Há muitos anos atrás, a nutrição era mais aquela nutrição que a gente via hospitalar. Então, quase ninguém ia ao nutricionista. Olha quanta mudança nesse tempo. No hospital sempre teve o nutricionista. Sempre teve nutricionista. Então, era aquela nutrição hospitalar. Uhum. Que era uma nutrição que é mais engessada, né? Sim, é importante. É importante, super importante, é necessário, mas é mais engessada. E aí, a minha primeira formação é Direito, trabalhei depois, conheci meu marido na faculdade, foi quando, né, meu marido é daqui, foi quando ele falou, não, minha vida é em São Paulo, a medicina é em São Paulo. Então, a gente casou e eu vim pra cá. Então, eu já tenho 20 anos que eu tô aqui em Mogi. Uhum. E aí, depois de alguns anos no Tribunal de Justiça, apesar de estar muito bem no tribunal, eu tinha um propósito dentro de mim que não estava sendo realizado. Era um propósito meu, que eu falava, não cumpri esse propósito ainda. E aí, eu decidi pular do barquinho, andar sobre as águas, confiar em Deus e falar, eu vou fazer aquilo que Deus me põe para fazer. E eu pedi exoneração de um cargo público, um bom cargo público no Tribunal de Justiça, para realizar a segunda faculdade e ser nutricionista, que é hoje. Que coragem, né? O que eu amo. É coragem, mas é disciplina, é vocação, é você confiar em Deus, segurar na mão de Deus mesmo. Quando eu falei, pular do barquinho, igual Pedro, andar sobre as águas e não olhar para trás. Sim. E quando você encara isso, você vê... é uma bênção. É maravilhoso. Sim, é uma chuva de bênçãos que vem na sequência. Então, eu já sou realizada, muito feliz por essa escolha. Sim, e por seguir, por ouvir a voz de Deus, né? Aquele coração inquieto que, mesmo estando numa situação confortável, né? Que, imagina, é o sonho de muitas pessoas, né? Ter um cargo público, com segurança, estabilidade, e aí se lançar às águas, assim. Muito bom. Que legal, eu não sabia dessa história. Agora, vamos entrar já na sua área, começando pelo intestino, porque é uma coisa que me chamou muito a atenção. Bom, eu sou paciente da Carol, minha filha, e eu achei muito interessante no começo, na primeira consulta, que a Carol perguntou pra gente das fezes, né? E assim, depois, assim, lendo um pouquinho mais, a gente sabe meio que pelo senso comum que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, eu queria que você falasse pra gente sobre a importância da saúde intestinal nas nossas vidas, e aí depois, na sequência, eu vou mostrar a mesma escala aí de Bristol que você mostrou pra gente. Tá bom. Bom, primeiro eu tenho o maior orgulho de ser sua nutricionista da Clarinha, maior orgulho, com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do intestino e por que eu decidi também me especializar também no assunto, né? Hoje não se fala, Ju, em nutrição sem falar em saúde intestinal. Então, você pode ir para qualquer congresso, nutrição esportiva, nutrição estética, falar de lipedema, nutrição cerebral, psiquiatria,
sem falar de intestino. Não tem como mais. Você pegou um atleta de alta performance, primeira coisa, o intestino dele tá bem? Agora vamos trabalhar. Tá. Então, por que isso? A gente tem que entender o seguinte, o intestino é um órgão endócrino. Tá. Em primeiro lugar. Ele secreta... Então, o que significa isso? Ele secreta mais de 30 hormônios. Então, mais de 30 hormônios são secretados no intestino. Hormônios ligados à liberação da insulina. Então, a gente pode fazer até um adendo aí. O que são as canetas emagrecedoras? Antagônicas do GLP-1, que é produzido no intestino. Tá? Ele tá ligado a esses hormônios, ao metabolismo individual. Ou seja, a caloria daquele alimento, para mim, ela vem de uma forma. Para você, ela vem de outra. De acordo com a sua saúde intestinal. Tá. O gasto energético que você gasta num exercício físico, ele é diferente a depender da sua saúde intestinal. Você sabia disso? Não sabia disso. Por isso ele é um órgão endócrino. E por isso é tão importante a gente cuidar do intestino para desinflamar o paciente de um todo e para ele começar, aquele organismo começar a trabalhar. Entendi. Porque ele é um órgão endócrino. E como é que eu sei? Assim, porque assim, a gente tem a escala de Bristol, que é um dos indicadores, né? Produção, pode colocar na tela a escala, porque eu acho que é uma forma muito, assim, tá desenhado, né? Para as pessoas saberem o tipo de fezes e como isso reflete na saúde intestinal. Exatamente. Então, assim, essa escala é uma escala que tem no meu consultório. A escala de Bristol, ela foi criada na faculdade da Inglaterra, de Bristol, e ela só foi divulgada recente, em 1997, ou seja... Menos de 20 anos. Há 25 anos, né? E ela está super recente. Então, ela é um dos indicativos, que são inúmeros, de como está a minha saúde intestinal. Então, a gente tem uma escala de 1 a 7, sendo que as melhores escalas de uma boa saúde intestinal, de um dos indicativos, estariam entre 3 e 4. Então, ou seja, você está constipado demais ou você está solto demais, não é um indicativo que a sua saúde intestinal está boa. E isso é algo que é simples, né? Simples. Qualquer um pode fazer essa avaliação. Até porque é algo que está saindo dentro de você todos os dias. Sim. Todos os dias, eu espero. Que deveria estar saindo de você todos os dias. É porque pessoas que chegam no meu consultório que vão ao banheiro, né, evacuam uma vez na semana. Meu Deus. Ou aquelas que acham normal evacuar uma escala mais tipo 6, 7, 4 vezes ao dia. Então, tudo isso está ligado à absorção. Quando a gente fala de intestino, a gente antigamente tinha aquela frase que a gente falava assim, você é o que você come. Hoje, não. Você é o que você absorve. Sim. Então, o cuidado que a gente tem em relação ao intestino. E quando a gente fala do intestino ser o nosso segundo cérebro, além do intestino ser um órgão endócrino, isso foi recente, a gente para pensar que a gente foi uma descoberta de alguns anos atrás, a gente tem no nosso mesentério intestinal, o mesentério é um pedaço que antigamente achava-se que ele só apenas segurava o intestino ali, né? E descobriu-se que no mesentério existem bilhões de neurotransmissores. Né? De neurônios e neurotransmissores no nosso intestino. Caramba, o que ele está fazendo ali? Sim. Então, o que acontece? Esses neurônios que estão no nosso intestino, eles se comunicam o tempo inteiro com o nosso cérebro através de um nervozinho pequenininho chamado nervo vago. Então, ele fica, é uma via de mão dupla. Os neurônios do intestino vão para o nosso cérebro, os neurônios do nosso cérebro vão para o nosso intestino. Mas e aí, o que carrega? Sabe o que é mais curioso? Que a quantidade de neurônios do intestino que vão para o cérebro é muito maior do que a do cérebro indo para o intestino. Ou seja, ele é nosso segundo cérebro, mas ele carrega muito mais informações de neurônios. Então, então você não está com uma saúde intestinal boa, a sua saúde mental, emocional, psicológica, cerebral, ela está prejudicada. Legal, E assim, além das fezes, quais são os outros indicadores que ajudam um profissional a identificar se a saúde intestinal está ok ou se precisa de correção? Sim, então, por exemplo, além das fezes, então perguntas corriqueiras que eu falo no meu consultório na própria anamnese. Tem muco nas suas fezes? Você costuma sangrar
nas suas fezes, existe sangue, existe muco, você tem estufamento abdominal, isso é uma frequência muito grande de respostas no consultório. Tá. Então, aquele abdômen, todo mundo acorda com o abdômen mais sequinho, isso é normal, e claro que ele vai ao longo do dia aumentando um pouquinho, claro, porque você vai comendo, né? Sim. Ali existe um alimento. Mas ele não pode trazer o quê? Aquele estufamento, aquela sensação de desconforto. Então, esse estufamento abdominal frequente, constante, é um indicativo que seu intestino não tá bem. Tá. Você pode estar fermentando bactérias intestinais, pode ter excesso de bactérias ali que você não deveria ter. Um outro sintoma, por exemplo, sintoma gastrointestinal. Ou seja, você tem refluxo, você tem azia, você tem má digestão, dói ao se alimentar, você tem excesso de gases antes de dormir. Os gases são fétidos ou não, porque até a relação dos gases serem fétidos tem a ver com bactérias intestinais que não deveriam estar ali, ou estão em excesso. Então, é uma série de questões que a gente tem que ver, porque se eu sou o que eu absorvo, meu intestino tem que estar bem. Sim, exatamente. Se é o intestino que absorve, como é que você faz, né? Então, partindo aí para a anamnese, você já começou a falar dela. Daí a importância de se fazer uma anamnese bem completa, né? Bem completa. A sua primeira consulta é longa. É longa, ela é uma consulta de 1h30 a 2 horas de Sim. consulta. Dores, por exemplo, uma das questões que eu pego muito no consultório, síndrome do intestino irritável, a síndrome do intestino irritável tem que ter critérios de Romax 5. Então, por exemplo, você tem que ter dores ao longo da semana, abdominais, mas não é aquela dor, tipo dor de cólica, são pontadas, baixo ventre. Então, eu vou identificando o paciente. E uma curiosidade é que eu vejo, assim, que as pessoas às vezes não param para se perceber. Então, às vezes, no consultório eu pergunto assim, suas fezes saem com muco? A pessoa, nossa, não é que sai. Sério? Aham. Aí, A você pessoa tem dor... ela se dá conta no No consultório. consultório. Você costuma ter dores abdominais? Tenho. E, tipo assim, às vezes nunca viu isso, ou ali que eu tô perguntando. Então, as pessoas, elas não estão tendo tempo para observar coisas simples. Poxa, isso é ruim, né? Ao que você atribui essa falta de percepção, de autopercepção das pessoas hoje em dia? As mulheres estão chegando no meu consultório, Ju, exaustas. Principalmente as mulheres 40 a mais. Tá. A sobrecarga, a gente vive numa vida muito agitada, né? Sim. Desde a falta de transporte, do trânsito que você pega para levar um filho na escola, que você volta para o seu trabalho. Essa correria de vida, ela traz isso. Das pessoas, às vezes, não conseguirem se observar, não ter tempo de se observar e de se olhar no espelho. É como se as pessoas entrassem, sei lá, num piloto automático, né? Exatamente. Quando eu pergunto, você não evacua há uma semana e as pessoas acham isso normal, ou seja, ela tá comendo há uma semana e tá ali há uma semana. Gente... apodrecendo há uma semana. Ela está, aquela expressão que a gente fala, tá enfesada mesmo. Mas a expressão, foi muito legal você me falar isso. Porque a expressão enfesada, mal-humorada, é o quê? Cheia de fezes. Sim, então isso já havia há muitos anos. Sim, é óbvio. Né? Cheia de fezes. Ou seja, se no meu intestino não tá funcionando bem, a minha carga emocional tá péssima. Sim. Eu tô mal-humorada, eu tô estressada. Ou seja, precisa cuidar do intestino. Precisa cuidar. Porque se eu tô mal-humorada, eu tô enfesada, o que acontece? Eu tô comendo mais. Sim. Ou menos. Eu tô procurando mais alimentos alto teor de carboidrato, de açúcares, para compensar aquele meu emocional. Sim. Então, aí você começa a entender por que a gente fala, em primeiro lugar, de intestino, quando a gente fala de nutrição. Sim. Olha como é importante. É você que tá acompanhando, a gente prestar atenção na nossa saúde intestinal e parar um pouco para prestar atenção em você mesmo, né? No seu dia a dia, sair um pouco dessa linha de produção que as pessoas se enfiaram. Né? Exatamente. Eu falo uma frase, assim, principalmente para mulheres, tá? No meu consultório, essas que chegam e às vezes estão com diarreia durante muitos anos e não percebem, acho comum, ou constipação. E eu falo da importância do intestino, eu falo assim, olha o seu cabelo. Se você fica 2 dias sem lavar, te incomoda? Aí ela fala, sim. Sua pele, você fica sem lavar sua pele? Não, eu limpo todo dia. Então, e o seu intestino? É que você não tá vendo.
Então, a importância também é o seguinte, de cuidar do intestino ao longo de uma vida. Não é assim, eu cuidei do meu intestino, eu tô bem, agora eu vou deixar tudo aquilo que eu aprendi. Não. Intestino, se é um órgão endócrino, se é o nosso segundo cérebro, eu tenho que cuidar dele ao longo da minha vida, como eu cuido do meu cabelo. É claro. Porque eu tô vendo. Como você cuida das coisas que são visíveis. Exatamente. Na verdade, cuidar das coisas que estão dentro da gente é igualmente importante, né? Mas uma sociedade que olha mais para a aparência, né, do que para o que é interno, em todos os sentidos, né, Carol? Fisicamente, espiritualmente, aí é um desafio maior, né? Exatamente. Agora, além do piloto automático das pessoas, o que mais você identifica na sua prática clínica que sabota as pessoas? Assim, que você... porque é muito curioso. A Carol parece uma detetive... assim, que essa coisa de você descobrir, ela te pega, né, em algumas coisas. No meu caso, tá? Agora eu vou dar um testemunho. No meu caso, era a meia taça de vinho que eu tomava todo dia, porque, justamente por isso, né? Aquele dia corrido, então eu vou chegar em casa, vou fazer o jantar, vou encher imagina, meia taça, né? Eu não sei quem falou, né? Algum cardiologista falou que é bom. E aí foi esse o pulo do gato que a Carol pegou no meu caso, né? Assim, os pequenos sabotadores que prejudicam a atividade física, então o resultado da atividade física e também um processo de perda de massa gorda e ganho de massa magra. O que mais sabota as pessoas? Então, primeiro vamos falar um adendo sobre o caso da Ju, sobre o vinho. Nada contra o vinho, eu sou uma amante do vinho, eu amo vinho, né? Mas eu falei pra Ju, todo dia não dá. Realmente atrapalhando o ganho de massa. Deu uma bronca a caloria que existe dentro de uma taça de vinho. Vamos deixar essa taça de vinho maravilhosa pro final de semana. Então, primeiro adendo em relação a isso. Sim, e dá certo, né? Dá certo, ninguém morre por causa disso, Exatamente. Hoje eu acredito que o maior sabotador é a sua ida ao mercado. Tá? Então, assim, se você vai, eu sempre pergunto, quem faz compra na sua casa? Então, se você é mulher que faz compra na sua casa, você tá levando para dentro de casa. E aí foi muito interessante você colocar sobre isso. Aquilo que você coloca dentro da sua casa tem que ser abençoado. Você quer que as pessoas abençoadas entrem na sua casa, você quer que os sentimentos mais abençoados entrem na sua casa. Só que quando você fala de alimentação, que é algo que você faz várias vezes ao dia para você e para sua família, você quer colocar tranqueira. Olha só. Então, isso é importante. A ida ao mercado escolhe tudo. Por quê? Porque eu falo, não guerreie com você mesmo dentro da sua casa. E todos nós estamos suscetíveis a guerrear com a gente mesmo. Então, não é porque eu sou nutricionista, que eu sei exatamente quantas calorias tem aquilo ali, que muitas vezes eu não tenho vontade de pegar e de comer um doce. Se eu tiver ou feliz demais, ou triste demais, ou cansada demais depois de um dia de trabalho. Claro. É isso que eu quero dizer. Então, assim, não guerreie com você. Então, não deixe dentro da sua casa. Porque se você chega em casa estressado, cansado, ou muito feliz, ou com inúmeras situações emocionais que nós somos humanos e nós somos suscetíveis a vivenciar todos os dias, e tiver ali, você vai querer comer. Sim. Então, se você não tiver aquilo dentro da sua casa, se você tiver só opções saudáveis, você vai ter que buscar essas opções saudáveis. Não tem jeito. Você não vai ter escolha, né? Assim, você só vai ter opções que são boas pra você, abençoadas pra você. E aí, quer comer uma coisinha, né? Ali, um doce, gente, come fora de casa. Ou então, às vezes, um domingo, faz um doce que seja pequeno e acabou também. Não vai sobrar durante a semana, tá? Isso, pra mim, é a questão do sabotador. Então, começa com a ida ao mercado. É claro, porque é justamente o que você falou, o que traz, o que você leva pra tua casa, né? Então, não adianta. Não adianta você querer fazer um plano alimentar e mudar de vida se dentro da sua casa tem tanta tranqueira. Tá cheio de armadilha. Ou aquela mãe que tá fazendo tudo lindo, mas ela tá levando toda a tranqueira porque o filho quer. Tá levando a bolacha recheada pro filho comer. Mas ele quer. Opa, quem foi no mercado comprar? É triste, mas eu tenho que falar nesse detalhe. Você faz isso na clínica? Assim, mas quem é que traz? Eu falo pras mães, eu falo com o maior respeito. Mãe, eu sei que você quer o melhor, mas quem foi comprar?
Não foi a criança, Eu sei que não foi né? com intenção. Claro que ela não tem intenção na hora que ela compra. De, isso tem gordura trans. Não, a intenção é de um conforto. Mas esse conforto pode vir de outras maneiras. Sim. Pode vir de um bolo que ela fez em casa, de uma outra Sem forma. conservante, né? Isso, amassar uma bananinha, colocar... Pode vir esse conforto de outra Sim. forma. É questão de mudança de hábito. É isso mesmo. Bom, agora, a mudança de hábito no nosso país tá complicado, viu? Eu vou agora partir para uma parte estatística que eu acho que é importante, né? Que eu dei uma pesquisada pra gente fazer essa nossa conversa. E aí, assim, o Brasil é um país abençoado em termos de oferta de proteínas, de legumes, de frutas, né? Pensa bem, as pessoas que viajam, que vão para outros países, às vezes não tem essa oferta tão ampla, né? De alimentos in natura que o Brasil tem, né? A gente também é um país de clima tropical, onde a prática de atividade física deveria ser preponderante. No entanto, olha só, segundo dados da Abeso, que a produção vai colocar o GC aí do site para vocês na tela, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. No Brasil, a obesidade saltou de 11,8% lá em 2006 para 20%, 20,3% em 2019, com uma projeção de 31% para este ano de 2025. O que explica esse aumento crescente no mapa de sobrepeso, Carol? Tá, ao meu ver, 2 fatores, tá? Financeiro, então quando a gente fala no financeiro assim, hoje a gente tem bolachas no mercado de R$1 o pacote. E aí você vai ver quanto que é uma maçã. Tá. Então isso pesa. Na hora, isso a gente aprende até na faculdade de nutrição, Sim, tá? Então economia, lá na base, né? Na hora de alimentar uma família que tem condições bem precárias, talvez o que sustente mais? A bolacha ou aquela maçã? O que dentro da barriguinha sustentou? A bolacha, gente. Tá. Então, assim, hoje a gente, apesar de tudo refrigerante isso... mesmo. Refrigerante. O quanto custa 2 litros de refrigerante e você comprar, sei lá, 2 dúzias de laranja para fazer um suco? Exatamente. Fora os fast food, que as promoções dos fast food de 2 hambúrgueres por um valor que você não acredita que você fazendo em casa, você nunca conseguiria esse valor. Então, primeiro, esse lado financeiro. Com certeza, frutas, verduras, legumes no Brasil deveriam ser mais em conta. Muito mais em conta. A gente não só é um país tropical, como a gente tem um país banhado por oceano, né? Vamos lá. Mais da metade do nosso país é banhado por oceano. E eu pergunto, quantas vezes por semana você come peixe? E a maioria responde. Quando responde? 1 vez na semana... Ou seja, a quantidade de ômega 3 ingerida é muito pequena. Então, por que não tem o costume de consumir peixe? Por que o peixe é tão caro? O peixe deveria ser mais em conta. Então, tem uma série de situações, primeiro pelo lado econômico, que não dão à população... Incentivos a isso, né? Hoje, se você vai nos varejões, e você vai nas grandes feiras, o que é jogado no lixo, isso me corta o coração. No final de... folhas de legumes, de talos de legumes, jogado fora. A criança Carol ali, né? A criança Carol falando. Jogado fora. E poderia aquilo ali virar nutrientes para sopa, porque são riquíssimos em fibras. Então, devia ter programas que pegassem esses alimentos e levassem para fazer sopas. Isso não existe, né? Então, o primeiro lugar é isso. O segundo lugar é o quê? Como eu falei, aquela questão de a mulher... Do homem, se eles estarem exaustos. Então, quando você demora meia hora para você levar um filho para a escola, e no Brasil, às vezes, você demora 2 horas para você chegar num trabalho, como é que eu vou exigir que essa mulher chegue em casa e ela vai descascar a cenoura? Ela vai ralar a cenoura, ela vai fazer tudo isso para estar ali. Então, ela vai o quê? Ela vai querer abrir um pacote. Ela vai querer um pacote, ela vai em cima do que está pronto, do processado. Então, daquelas marcas de panquequinha pronta, daqueles... wraps prontos, né? E aí, dos congelados. Então, porque ela tá carregados porque ela tá sódio. exausta. Porque só pra chegar no trabalho, ela demorou 2 horas pra levar um filho. E aí, foi uma das questões aí que depois a gente pode falar, que eu criei 5 ferramentas da organização alimentar para ajudar, principalmente mulheres no meu consultório. Tá, pode falar, uai, quais são elas? Então, assim, o que eu mais via no meu consultório, antes da gente fazer, Ju, isso que eu quero entender, quero colocar bastante, até por uma das questões da minha consulta demorar tanto. Antes de eu fazer um plano alimentar ideal para você, ele tem que caber na sua realidade. Sim, não adianta eu falar para uma mulher... Uma coisa fantasiosa, né? Não adianta eu falar para uma mulher que saiu às 5 da manhã, que tem uma família, que trabalhou o dia inteiro, que ela vai chegar em casa às 8 da noite e ela vai, que eu te falei,
descascar a berinjela, cortar a berinjela, colocar no forno, seria lindo, mas ela não vai conseguir. Então não adianta eu pedir isso pra ela. É até romântico, né? Até, né? E aí eu via que na prática, o que eu precisava? Criar ferramentas para organizar essa mulher, para ela saber como ela vai, então, lidar com isso sem ficar abrindo pacote. E aí eu criei essas 5 ferramentas, então as mulheres, elas levam essas 5 ferramentas, né, organizadas, e aí é desde o quê? Primeiro, se você trabalha fora o dia inteiro, compre cortado. Então, a primeira dica que eu dou, compre cortado, compre higienizado, compre já ralado. E aqui em Mogi ou em outras cidades, sim, você tem feiras, tem mercado. É mais caro. É mais caro, mas você está trabalhando. Então, exatamente, é o que você tem para hoje, né? Exatamente. Então, a primeira questão é essa. A segunda, aproveite hoje a tecnologia. Então, hoje a gente tem air fry, a gente tem micro-ondas, a gente tem trituradores. Tem esses mecanismos que fazem parte aí da vida, tá? Um air fry, colocar um legumes na air fry. Ao invés dos nuggets, né? Isso facilita muito. Você comprou cortado, colocou no air fry, jogou um azeite ali, acabou. Pronto. Eu falo, vai tomar o banho e fazer o skincare. Enquanto tá fazendo. E fala ainda sorrindo, né, Carol? Não é? Não, então facilitar. Sim. O terceiro, eu acho talvez o mais importante, é a questão de escolher um dia. Então, você precisa ter um dia fixo para ir ao mercado ou à feira, depende de onde você compra. Isso tem que ser fixo. Você não pode deixar esperar acabar. Porque assim, se você espera acabar, naquele dia você não conseguiu, no dia seguinte você não conseguiu, e aí acaba o teu plano alimentar furado durante a semana. Então, tenha um dia que já é na sua mente, toda segunda, por exemplo. O meu dia é todo sábado. Tá? O meu, que é o dia que eu tenho, sábado de manhã. Pra ir na feira ou ir no mercado, organizar comida fresca, porque comida fresca tem que ser toda semana. Sim. O outro ponto, fazer o cardápio semanal. E aí é um ponto que não é fácil, mas quando você começa, muda também a sua vida, tá? E como tudo na vida, assim, é mais difícil no começo, mas uma hora que você se adapta a isso, você meio que nem consegue mais ficar sem, né? Não, com certeza. Você faz hoje em 5 minutos. E aí eu ensino como ela faz aquele cardápio, né? Então, de repente, a gente naquele domingozinho à noite ali, ela já pega 5 minutos e já faz um cardápio, tipo, com a proteína da semana, com o carboidrato da semana, coisa básica, tá? Não precisa ser nada cheio de muitas coisas, não. Básico. Coloca ali na sua geladeira, na sua cozinha. Isso te dá um descanso em paz. Sim. Porque não tem como você, na correria do seu dia a dia, decidir o que a sua família ou você vai consumir na correria. Você só vai fazer mais escolhas. Exato. Então, são mecanismos que eu vou ensinando para aquele plano alimentar dar certo. E o mais legal é, assim, envolver a família toda. É muito curioso isso, porque, assim, isso acontece na minha casa, né? Assim, das pessoas que não estão fazendo, né, o plano alimentar, elas falarem qual é a proteína de hoje, né? Assim, criança, né? Que é o caso da minha mais nova. Ué, mas cadê a proteína? Vou colocar só um carboidrato. É muito legal você vendo isso e criando essa consciência desde cedo, porque aí as chances dessa criança virar um adulto mais consciente com relação à alimentação, você aumenta exponencialmente, né? É o caso do Japão. O Japão tem educação nutricional desde cedo até completar e ir para a faculdade. Olha só. Né? Então, a gente aprende matemática, a gente aprende tudo, física, tudo, mas a gente esquece de aprender o quê? De ensinar o quê? Educação nutricional. Poxa vida, e tá aí uma matéria que deveria ter nas escolas, né? Tem agora, 6 meses, mas tá incluído dentro da biologia. Deveria ser desde pequeno até realmente se formar. Sim. Porque a gente tem que aprender todos os dias a se alimentar. Exato, e biologia é algo que você só vai aprender depois, né? Quando você tá, sei lá, no final do Fundo 2, ensino médio, né? Não pode, tem que ser desde cedo, né? Então, é uma das razões aí para esse aumento da obesidade no Brasil. Pois é, uma tristeza, mas que fique essa reflexão para nós aqui, que estamos acompanhando. Agora, uma outra coisa legal da sua consulta é o prato que você monta na nossa frente. Aqui tá uma imagem, a produção vai colocar na tela a imagem de um prato saudável, mais ou menos, tá, Carol? Você pode fazer críticas a esse prato, tá? Eu sei que você vai. Então aí, qual é o seu entendimento com relação à montagem do prato? Porque isso também é um outro segredo, né? E aí o paciente também, dentro do meu consultório, aprende a montar o prato. Ele monta o seu prato, né, Jo? Ele monta o prato dele primeiramente, né? Isso, né? Eu faço o paciente montar como ele faz com comidinha, dia a dia, viu, gente? É uma plástico, graça, né? Fofo. E aí depois a gente trabalha tudo isso. Então tudo isso é trabalhado em consulta. Você sabe que uma coisa curiosa, porque essa montagem, essa divisão faz parte do Guia Brasileiro
de alimentação de anos e anos e anos. Claro que eu adaptei, porque eu facilitei a vida para o paciente, coloquei todos os legumes, né? Até para facilitar o cardápio. Sim. Mas isso é uma coisa que faz parte do guia de alimentação brasileira. Então, e não é divulgado nas escolas. Sabem, gente? Então, assim, basicamente você precisa, você não pode colocar tudo aleatoriamente num prato. Exatamente. Então, assim, o que eu digo? Você tem que pegar o seu prato e fazer uma linha imaginária nele no meio. E metade do seu prato tem que ser de saladas, folhas e legumes. E aí, uma questão muito interessante, que isso eu pego todos os dias. As pessoas, elas comem até salada, tá? Mas elas esquecem dos legumes. E aí, quando eu falo do legumes, ele fala assim, com o nosso Brasil, que você acabou de falar pra mim agora. Com o nosso Brasil. O que me deixa até, assim, triste, mas eu tô acostumada. É assim, o que você come? Eu como salada, pepino, cenoura, cebola, tomate. O que eu queria que o paciente falasse? Eu diversifico bastante. Na verdade, são vários legumes, cada dia eu escolho um. Gente, isso é básico. Por que não diversificar? Então, isso aqui é o que mais auxilia, né? Aqueles legumes ali na saúde intestinal. Os legumes são a porta de defesa do teu organismo. Eles estão entrando para combater doenças, enfermidades, e são tão esquecidos. Quando eles entram no prato do brasileiro, a maioria, entra como uma pontinha ali. Aquele cantinho existe tímido. Um verde no meu prato? Existe, ele tá ali. É um verdinho ali, E faz pra você comer menos. Então, metade do seu prato tem que ser de legumes e folhas. E aí você pode, hoje, agora no inverno e tudo, você pode fazer folhas quentes. Sim, então, folhas refogadas, não precisa deixar de comer salada. E a outra metade, você divide em 25 e 25. Então, 25% seria o carboidrato. E aí eu falo que nada é proibido, né? A não ser que você tenha alguma alergia alimentar. E 25% a proteína. Então, tanto animal quanto vegetal. Sim. E aí, com essa divisão, você começa a ter um prato saudável. E isso faz parte do nosso guia. E ninguém sabe. E ninguém sabe, então. E se você segue mais ou menos essa proporção por bastante tempo, você vai vendo os efeitos disso na sua saúde de forma clara, né? Até mesmo visíveis, né? Na sua pele, no seu cabelo, no seu grau de disposição. Principalmente no grau de disposição. Exatamente. Então, aquelas mulheres que chegam exaustas com a alimentação, elas vão vendo que vai ficando mais fácil. A carga vai ficando mais fácil. Ou seja, você tá todo dia ali te dando energia, né? Que tá na natureza. Você tá, vamos lá, minha filha. Gente, comida que Deus deu, pelo amor de Deus. E aí, de acordo com o plano, você vai calculando quanto de gramas e tudo. Mas a base é isso. E o céu é o limite, se a gente for pensar, né, nas opções que a gente tem, nas variações que a gente pode montar nos pratos. Exatamente, né? principalmente no nosso país. Muito bem, então agora a gente vai partir para um setor de a Nutri Responde, que a gente fez uma enquete nas redes sociais e as pessoas foram enviando as perguntas, tá? Então aí, ó, não são minhas as perguntas, tá? Vamos lá, a produção vai colocar na tela a primeira pergunta. Dá para confiar nos exames de bioimpedância? Bom, em primeiro lugar, o que é um exame de bioimpedância, né? Tá, então, no meu consultório eu não trabalho com a bioimpedância, eu trabalho com ultrassom body metrics, tá? Para você entender o que é a bioimpedância, todos eles, ultrassom, bioimpedância, dipômetro, são técnicas para a gente avaliar a composição corporal do teu paciente, né? O quanto ele tem de gordura e quanto ele tem de músculo, quantos quilos, como é que é o percentual de gordura. O IMC dele. O IMC, a gente pode até calcular, a gente até coloca, só que o IMC é peso pela altura. Ou seja, se você tiver muita massa muscular e, como consequência, você tem um peso maior, vai te dar um IMC mais alto. Então, o IMC é mais uma questão até hospitalar, a gente pode colocar assim, tá? Então, todos esses são estratégias para a gente avaliar. A bioimpedância. Qual é o problema do exame da bioimpedância? A bioimpedância faz um exame por ondas magnéticas. E quando eu passo aquelas ondas magnéticas, eu estou suscetível a várias variáveis. Por exemplo, hidratação. Então, o paciente não pode ter consumido água durante tantas horas, alimentação, fluxo menstrual, exercício que ele fez ao longo do dia. E aí acaba tendo esse descontrole, influencia. Tá. O ultrassom body metrics, ele é diferente. Eu vejo o paciente ao vivo. Então, ele é um ultrassom. Então, eu consigo identificar em partes isoladas o que a bioimpedância não faz. Realmente, o percentual de gordura do seu braço, dos seus tríceps, seu bíceps, seu abdômen, coxa,
toda, eu posso pegar até 20, né, 20 partes, 20 ou 20 áreas. zonas, isso, isoladas. E eu consigo visualizar ali, ao vivo, a camada de gordura e a camada de músculo do meu paciente. Então, não é uma questão por ondas, né? Eu realmente estou visualizando. Tá, legal. Então, aí já fica a dica. No final desse episódio, vocês vão acompanhar um vídeo da doutora Carol fazendo esse exame do Body Metrics, que é bem legal. Segunda pergunta, vamos lá. Qual a sua opinião sobre as dietas famosas, como a do ovo, a cetogênica, jejum intermitente, etc.? Essas que a gente vê em rede social. Boa pergunta. Essas dietas não mudam hábitos, Ju. Então, assim, é interessante que essas dietas, elas podem até ser colocadas como estratégias, dependendo do paciente, a curto prazo. Então, eu posso jogar, às vezes, um paciente que está ali com uma dificuldade, mudou hábitos, está num platô, está com uma dificuldade de perder os últimos quilos, você muda estratégias. Então, isso é interessante. Porém, ela não mudou hábito e eu não posso levar isso adiante, porque são dietas muito rápidas. Elas não são de longo prazo. Não são de longo prazo e não mudam hábitos. Então, quando a gente fala de dietas, eu vou bastante em congressos no Brasil e no exterior, sempre a dieta que ganha em todas, unânime, é a dieta mediterrânea. Porque a dieta mediterrânea, ela muda hábitos saudáveis. Mais peixes, mais gorduras boas, mais frutas, mais legumes. Ou seja, mudança de hábito. Sim, sim. E aqui é mais possível de você manter ao longo da sua vida. Sem passar fome. Exato, sem ficar sofrendo. Sem ficar sofrendo. Tá, muito bem. Próxima pergunta. De que forma a ansiedade reflete em nossa alimentação? Falamos disso, né? Quando a gente falou da questão do eixo intestino-cérebro. Então, uma pessoa mais ansiosa, ela tá suscetível a chegar e consumir mais ou consumir menos alimentos, porque pode ser também que ela consuma menos, né? Não consiga comer. E ela também vai mais em busca daqueles alimentos que a gente chama de dieta de cafeteria, que é o quê? Uma mistura de doce com gordura, tá? Pra trazer o quê? Calma, né? A liberação de hormônios de dopamina, endorfina, de prazer. Além do que? A ansiedade traz aumento de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Quando eu aumento o meu cortisol, automaticamente eu também aumento mais circunferência abdominal. Então, a ansiedade está totalmente ligada a alimentação. Poxa vida, e é o mal do século, É o mal do século. É o mal do século, inclusive em crianças e adolescentes, né? Sono, então, uma das questões que eu pergunto é na anamnese, como tá o seu sono? Ou seja, uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter dificuldade de emagrecimento. Claro, você não vai dar o tempo que o corpo precisa para se restabelecer, para processar. Exatamente. Tudo. Próxima pergunta. Como lidar com alergias alimentares na infância e na vida adulta? Elas são reversíveis? Também uma pergunta interessante. Então, o que vem muito no consultório, tá? Antes de pensar em alergia, o que vem muito no consultório são sensibilidades alimentares, são intolerâncias alimentares. A alergia chega, mas as pessoas confundem muito isso, né? Então, muitas vezes, pela minha anamnese, eu vejo, nossa, você não tem alergia. Eu sempre peço todos os testes alérgicos, né? Através do exame de sangue, alimentares. Mas você não tem alergia, mas a tua clínica é soberana. O que você me responde a determinado alimento, de vários sintomas, estufamento abdominal, coceira, irritabilidade, intestino ruim, me traz que você é sensível àquele alimento. Tá. E aí, muitas vezes, a gente retira aquele alimento, a pessoa melhora. Eu falo, não precisa nem excluir, evitar. Então, a gente tem que entender o que é sensibilidade, o que é intolerância, por exemplo, uma intolerância à lactose, que ela só é o que é avaliada através do exame de sangue, e alergias alimentares, que também são avaliadas através do exame de sangue. Se elas são reversíveis, a maioria delas são, principalmente quando são alergias na infância. Então, a PLV, que é a alergia à proteína do soro do leite, né? Ou, por exemplo, amendoim, que as pessoas muitas falam, vezes, camarão. Principalmente na infância, são reversíveis, né? Tá. Mas algumas também não são, né? Então tem que avaliar. Uma outra coisa que, inclusive, tá no seu currículo é a questão das dietas que colaboram, por exemplo, para a melhora de pessoas que têm situações como autismo, por exemplo, Sim. não é? Isso é algo que é muito interessante. A gente acompanha e algumas pessoas. Eu sigo, por exemplo, o chefe Henrique Fogaça, que ele tem uma filha que tem autismo, né? E depois que ele mudou a dieta dela,
ela teve uma resposta muito mais positiva, né? Atendo muita criança com TDAH, adultos com TDAH, né? Tá dentro da psiquiatria nutricional, que é uma das minhas especializações. E sim, então assim, a gente tem que retirar alguns alimentos aí inflamatórios, às vezes o glúten, tem que retirar alguns alimentos ou evitar, né? Eu não gosto muito da questão de excluir. Eu acho excluir, a não ser que você seja alérgico, algo muito radical. Tá. Eu gosto muito da palavra evitar, porque é algo que você pode fazer no seu dia a dia, de repente você consome e entende que tá tudo bem, né? Então, assim, toda vez que eu tenho alergia mesmo alimentar, aí é algo que tem que estar sempre em acompanhamento nutricional e médico. Sim. Então é importante colocar isso quando a gente fala de alergia alimentar. Ok, muito bem. Próxima pergunta para Carol. Quais alimentos podem agravar doenças? Eu acho que foi um pouco do que a gente falou, né? Mas assim, e outras doenças? Ultraprocessados. Tá. Então, hoje, qual é o vilão? Ultraprocessados. Tá. Esses alimentos podem agravar doenças. Pensar em comida de verdade. Então, o ultraprocessado é assim, o quanto mais embalado ele tá. Quanto mais embalado ele tá. Então, a gente pode falar muito, e assusta as pessoas, pão de forma. Hoje, a gente tem um guia de alimentação do HCOR, né? Um guia maravilhoso do Hospital do Coração, super renomado, que ele pede para as pessoas não consumirem pão de forma e consumirem, se forem consumir o pão, comer o pãozinho francês que o padeiro acabou de fazer. Tá. Isso assusta, porque o pão de forma, ele acaba tendo quase 15, 20 ingredientes, ele dura 3 meses de vida útil ali, talvez na prateleira. Quando você abre, ele acaba estragando quase em uma semana. Sim. E o pãozinho que o padeiro fez tão, coitadinho, demoniado no passado, no dia seguinte ele tá murcho. Porque ele só tem o quê? 3, 4 ingredientes. Sim. Então, alimentos que podem agravar doenças, alimentos de vida útil grande de prateleira. Tem algumas exceções que são boas, mas a maioria alimentos ultraprocessados. Muitos ingredientes. Sim, então quanto menos ingredientes, melhor. Melhor. Vamos lá, eu acho que tem mais uma. Primeiro passo para emagrecer. Essa é a pergunta de $1 milhão. Carol. Vamos lá, mas ela é simples. O primeiro passo para emagrecer é a organização alimentar. Então, é você entender que a sua ida ao mercado, é você colocar dias para ir na feira e comprar alimentos frescos. Que foi tudo isso o primeiro passo. Já foi falado. Depois disso, a gente consegue ir para o segundo passo, que é um plano alimentar, que é tudo aquilo. Mas se eu posso te dar um plano alimentar, se você não tiver organização alimentar, você pode morar sozinho que você precisa ter organização alimentar. Né? Como você tem organização em tudo, na sua agenda. Sim. Na verdade, sim, a pessoa desorganizada de uma maneira geral, ela é difícil ela fazer qualquer coisa, na verdade, exatamente, né? Quanto mais emagrecer, né? E não é só atividade física, você vê, na verdade, não é atividade física o preponderante, né, nesse processo todo. Não, ela é o tuning, né, do carro turbinado, né? Sim. Você precisa da atividade física, mas a base é a alimentação. É importante você colocar isso, né, Ju? Porque se a gente para pensar, as pessoas não dão a importância que deveriam dar à alimentação. É tá? Isso. Estamos, mas olha, eu acho que esse podcast ele está dando a sua devida importância. Por favor, se organizem. Vamos ver, produção, tem mais pergunta? Eu acho que tem a última. Como manter o equilíbrio alimentar nas viagens? A gente vai emendar essa. Eu acho que a gente pode emendar essa já, enquanto você toma o seu chazinho, na primeira reação de post de Instagram, que é um vídeo. A Carol acabou de voltar da Alemanha e foi muito bom, porque ela viaja e já ajuda a gente a lidar com a alimentação em viagem. Nutri na Alemanha, vamos falar um pouquinho sobre essa comida típica daqui. Você sabia tudo como é ótimo, probiótico, isso, alimentação sempre, auxilia a formação das bactérias. Essa aqui faz parte da dieta brasileira. Mas aí, de vez em quando, você come Você vê que eu falo, gente, eu sou gente como a gente. Ai, gente, Ai, gente, que mania de que o pessoal tem que ir nutricionista. Carol, nutricionista é satisfatório te ver nesse vídeo. Gente, eu sou gente como a gente. Eu gosto de colocar exatamente isso, tá? Eu tenho vontades, eu gosto de experimentar. E vamos falar a questão da viagem. Viajar é curtir a gastronomia local. Sim. Super importante. Experimentar novos sabores. Faz parte, né, da viagem. Da cultura gastronômica. Sim. E claro que eu estaria na Alemanha e, apesar da salsicha nunca mesmo fazer parte do meu dia a dia, um dos piores alimentos aí do mundo, a gente pode considerar, a salsicha da Alemanha é conhecida mundialmente. E claro que eu iria estar na Alemanha, iria experimentar
pouquinho de todas as salsichas. Experimentei sim, com gosto, com prazer, mesmo sendo nutricionista, porque a vida é assim, a vida é como ela é. É isso. E eu acho que a salsicha também na Alemanha, ela não deve ter tanto conservante que nem essa salsicha que a gente compra no mercado, Fiz né? um post sobre isso, ela tem menos conservante, ela é mais artesanal, mas não deixa de ser um produto processado. Então, assim, quando você fala das dicas de viagem, então, primeira dica, experimentar sim a gastronomia local. Não, claro que eu experimentei um pouquinho de cada, né? Eu não comi aquele prato ali, né? Eu tava até, inclusive, com meu marido, mas nem ele comeu tudo ali. Experimentar, claro, a gastronomia local. Caminhar bastante, aumentar a ingestão hídrica. Então, quando a gente tá viajando, geralmente as pessoas esquecem de tomar água, certo? Então, ficar com a garrafinha, tomar bastante água antes de sair do hotel, bastante água antes de sair de casa, bastante água à noite, levar a sua garrafinha ao longo do dia. E, o principal, sentou pra comer qualquer coisa no restaurante, pedir de primeiro uma salada. Tá. Então, vai pedir uma salada, divide. Depois, tentar ir proteína e carboidrato. Então, toda refeição, tentar colocar aquele prato. Que é o básico. Que é o básico. Pedir uma salada, então ali, né, eu tô primeiro com a fibra ali, me ajuda, né, na saúde intestinal, legumes. Já dá aquela saciedade inicial. Exatamente, até a metabolização do que vem de amido, de que vem de carboidrato é diferente quando você come a salada antes. Aí, uma outra questão, depois a gente pode conversar sobre isso. E depois, pedir sempre o acompanhamento de um carboidrato com uma proteína. Tá. Então, são segredos aí. E andar bastante. E não só na viagem, né? Acho que vale também para os finais de semana, quando as pessoas saem, né? E vão comer juntas, enfim. Eu até falo com vocês. Mesmo no final de semana, nossa, eu vou num restaurante e vou comer um risoto. Opa, gente, então dá pra chegar aí, de repente, dividir o risoto e pedir uma proteína junto. De repente, dividir o risoto com a amiga, o risoto com o marido. E comer uma proteína, e antes, chega no restaurante e come uma salada. Porque o ato de você estar ali no restaurante é um ato de confraternizar. Sim. Não precisa ser rápido. Então, e também não precisa ser chato, não né? precisa ser chato. Então, inicie sempre pela salada. Muito bem. Aí, o segundo post do Instagram é um post da Carol. Esse aí, ele foi, assim, uma super motivação. Porque é uma foto da Carol de 5 anos atrás, né, 2020, com 58 quilos, mas com percentual de gordura de 24%, e hoje, mais pesada, né, porém com um percentual de gordura menor. De 16%. O que significa isso, Carol? Gente, o que você quis dizer com esse post? Eu dei ali minha cara a tapa, porque eu quis justamente acalmar esses coraçõezinhos, as inúmeras mulheres que chegam pra mim, às vezes com 40, com 50, e falam que querem ter o peso de 20 anos atrás. E elas chegam e falam, eu quero ter esse peso, independente do que... E é muito comum mesmo, né? É muito comum. Isso é uma todo meta, dia, né? É todo dia, Sim. tá? E se a gente for entender o peso na balança, e muitas vezes o que aquela balança quer dizer, né? Balança, gente, peso em balança não é nada, tá? Peso em balança, eu posso estar com mais retenção, eu posso ter ingerido mais água, eu posso estar com a minha saúde intestinal prejudicada, né? Vários fatores influenciam o peso de balança, e principalmente o ganho de massa muscular. Então, quando a gente acha importante esse post, por quê? Quando a gente fala hoje em longevidade saudável, a gente tem que falar em construção de músculos. Principalmente homens e mulheres 40 mais. Que é quando a gente começa a perdê-los. A perdê-los muito, né? Então, a gente tem que construir músculo. Para construir músculo, eu preciso de exercício físico, né? Estímulo de força, principalmente musculação. O estresse do músculo, exatamente. Né? Pegar peso, né? Vamos falar o português claro. Exatamente. Então, musculação, pilates, realmente é remédio, é preciso. Tá. E fracionamento de macronutrientes adequados, principalmente proteína adequada ao longo do dia. E quando eu tô ganhando músculo, o meu peso vai subir. Então, 1 quilo, por exemplo, só para vocês terem mais ou menos ideia, 1 quilo de gordura é mais ou menos o tamanho de um filé mignon, mais ou menos, assim. O mesmo 1 quilo de músculo é um tamanho assim, eu falo que é aquele lagarto, aquela carne do lagarto, bombom, carne assada. O bombom de alcatra. Então, 1 quilo de gordura é isso, 1 quilo de músculo tem dimensões... Ele é compactado, tem dimensões diferentes. Então, se eu tô aumentando massa muscular e diminuindo gordura, muitas vezes o meu peso na balança, ele tá ali, não diminui tanto, mas eu tô aumentando o músculo. O aumentar músculo me traz o quê? Principalmente longevidade, porque eu sempre quero entender, eu falo isso. Um dia você vai envelhecer e vai precisar das suas pernas, dos seus músculos para sustentar os seus ossos, o seu corpo. Sim. Se você quer levantar hoje,
futuramente, levantar e sentar sem ninguém te ajudar, vira uma pessoa independente, autônoma, você precisa adquirir músculo. Sim. Então, esquece um pouco do peso da balança. Uhum. Sente nas roupas. Sim. Tá? É um indicativo. É um indicativo mais fiel de que tá dando certo, Se você não consegue fazer o acompanhamento nutricional com ultrassom, né, boas equipamentos, você veja pelo menos nas suas roupas. Muito bem. E esse último, que é a Carol, ela gosta muito de ir ao supermercado e ela faz posts lá do supermercado. É fantástico. Vamos ver um da Carol. Olha lá, Carol, no supermercado, segurando um molho de tomate e um tomate pelado, eu acho que é isso, né? Você está no mercado e tem o costume de ler o rótulo dos ingredientes? Vamos às comparações? Daqui tem açúcar na segunda composição, amido modificado e uma série de ingredientes. Ou seja, ele tem até maisena na composição. Já esse daqui tem tomate, suco de tomate e apenas um ingrediente, que é o acidulante. Portanto, qual você escolheria? E aí você chama muita atenção, né, para os rótulos dos alimentos, né, Carol? Exatamente. Então, quando eu falo, amo fazer gravação em mercado. Muito legal. Porque, gente, faz parte do nosso dia a dia. Sim. E são dúvidas, enquanto todo mundo tá falando de, ai, meu Deus, jejum intermitente, isso, tá, tudo bem, é legal, mas são dúvidas corriqueiras. Você vai ao supermercado toda semana, isso faz parte do seu dia desde que você é criança, Sim. né? Uma vida inteira. E como você disse, né, o que você traz para sua casa é importante. Então, se você não tá preparada ali, instruída no mercado, você cai nessas armadilhas, né? E sabe aquilo que a gente conversou sobre educação nutricional, que deveria ser dado nas escolas, né, desde pequenininho? Poderia ser ensinado isso. Então, quando a gente fala de rótulos, então o que eu tô querendo dizer? Foram anos do nosso conselho para hoje vir-nos das embalagens ao teor de sódio, ao teor de açúcares. A composição dos alimentos, foram mais né? de 20 anos. Sim. Tá? Demorou, né? Demorou. Então, não confie em rótulos. E esqueça aquela tabela nutricional que ninguém entende, com a quantidade de carboidrato. Gente, básico, tá? Dá uma olhada, pega o seu produto, vê atrás a lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes tiver nesse produto, pior ele é. Né? Então, ingredientes, alimentos com menos ingredientes. E a ordem é decrescente. É do que tem mais no produto para o que tem menos no produto. Essa ordem é ao um contrário, padrão. é decrescente. Tá. Então, se eu pego um produto que o segundo ingrediente é açúcar, ele tem alta concentração de açúcar. Uhum. Se eu pego que o último lá tem açúcar, ele tem pouco açúcar na composição. Tá. Então, lê ingredientes. Pouco ingrediente, muito ingrediente, prefiro que tem pouco. Uhum. O tomate é clássico, né? Porque uma lata de tomate pelado, o que tem? Só tem tomate e tem um conservante, né? Pra conservar aquele tomate ali, mas só tomate. Ao passo que o molho pronto tem de tomate... mais de 5, 6, 7 ingredientes, açúcares, acidulantes, um monte de composição. Amido e um monte de coisa. Exatamente. Agora a dica do atum também é legal. Deixa a dica do atum, vai. Porque as pessoas falam, eu vou comprar atum, e aí compro atum sólido, né? Naquela água. O atum é um exemplo de um alimento enlatado, um ótimo alimento. Uhum. Então, não é que todo alimento ali de mercado, de vida útil muito grande, é um vilão. O atum é um bom alimento. Atum, sardinha. Uhum. E aí, se for comprar realmente o atum, comprar o atum em óleo sólido e descartar o óleo, claro. Uhum. Por que isso? Porque o atum é um peixe que ele absorve muitos metais pesados, principalmente da lata. Então, quando ele está em água, ele fica mais contaminado. Né, pelo metal pesado. Quando ele tá em óleo, a contaminação fica toda naquele óleo. O atum fica ali sem a contaminação. Fica livre. Então, joga o óleo fora e consome o seu atum. Essa dica foi muito legal. Atum e sardinha são fantásticos. E consumam atum e sardinha em óleo. E poucas pessoas consomem sardinha. É verdade. Eu fico com dó, porque eu amo. Os portugueses adoram. E eu falo que a lata de uma sardinha é quase a mesma quantidade de proteína de um whey protein. Então, e as pessoas não consomem sardinha. É fácil. Menospreza a sardinha. Dá pra levar pro mercado, dá pra levar pro trabalho. Exatamente, é super fácil, né? Agora, antes da gente partir para finalizar a nossa conversa com a chamada oral, Carol, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre a mesa posta, porque a gente vê em alguns dos seus posts um cuidado, uma delicadeza que você tem de falar da mesa posta, de falar desse cuidado que a gente tem que ter em casa, né? Com a nossa família, com tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Isso passa pela beleza, né? Uma coisa é
você jogar tudo na mesa para fazer uma refeição em casa com a sua família. Outra coisa é você demonstrar esse amor que você tem, né, pela sua família, através de um cuidado, de uma delicadeza que é tão característico da mulher, né? É tão feminino isso. Queria que você desse seus 2 centavos sobre isso. Tá, isso é bíblico. A mulher sábia edifica a sua casa. Uhum. E como você mesmo falou, essa questão da feminilidade nos detalhes faz parte da mulher. Então, mulheres, não deixem isso. E a gente come sim com os olhos. E quando você coloca uma mesa, isso eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, eu lembro da minha infância, domingo, em volta de uma mesa redonda, e a minha mãe com um potinho, com uma mão, com tudo organizado. E o quanto era gostoso estar ali, em família, tomando café da manhã com calma. Sim. Então, por mais que simples, né, ou sofisticada que seja o alimento, quando você coloca uma mesa posta, uma mesa organizadinha, você está dizendo, você é bem-vindo aqui. Uhum. É a bom casa é te sua. receber. Pode entrar. Né? É bom te receber. Sim. E a gente tem que fazer isso dentro da nossa família. Então, Sim. sentar em volta de uma mesa com a família, pra mim, é um dos segredos aí que a gente precisa levar. Sim, e um dos segredos para uma vida feliz também, né? Mais plena, para reduzir a ansiedade, tudo. Olhar nos olhos, Sim. conversar. Exato, sair do celular, né? Naquele momento da refeição. E aí sim, faz diferença a mesa posta. Muito bem. O último post de reação do Instagram é uma brincadeira que foi feita aí, é mulherada. Mulherada depois dos 40 anos fica brincalhona, né? De fazer uma batalha, uma competição de exame de sangue. Dá uma olhadinha. Todo mundo vai abrir um exame de sangue para comparar com... Hemoglobina glicada, 5.1. 5.3. 5.1. Glicose, 94. 92. Ih, a minha tá certa. Não, 100 também tá bom, não tá horrível. Não tá horrível. T4. 1.3. 1.8. 1.99. Colesterol, 120. 190. 220. 220? Também vai ser 190. Testosterona, 10. Calma aí, gente. Tá 10 mesmo. Ai, 10. Quanto? 22. 28. E aí, Carol? Você já fez a brincadeira com suas amigas? Não, nunca fiz. Achei Mas interessante. você não acha uma brincadeira Achei pra interessante. Nutri fazer? Achei, gostei da ideia, gostei. A questão dos exames de sangue são fatores, assim, fundamentais, realmente, numa consulta nutricional. Então, quando o paciente não chega com exames recentes, eu falo assim, eu vou te colocar virado do avesso, tudo bem? Porque a gente tem que entender um pouco essa questão dos valores de referência, tá? Os valores de referência foram criados mundialmente, que é o valor de referência que aquela população do mundo se encontra. Não quer dizer que esses valores, está dentro de um quadro de valores de referência, você esteja com uma boa qualidade de vitaminas adequadas, minerais adequados, isso não quer dizer. Vou dar um exemplo, se tiver um valor de referência que esteja entre 10 e 100, você tá com 12, você acha que está dando um valor de referência que ele pode até 100 bom? A gente considera no mundo da nutrição que pelo menos você tem que estar dentro de valor de vitaminas e minerais de 1/3 daquele valor de referência. Sim. Então, se você tem 100, pelo menos aí 35 você tem que ter. Então, o que mais chega para mim? Déficits nutricionais de vitaminas. Quais são as principais, tá? B12, vitamina D, a maioria da população tá baixíssima, ferro, ferritina. Então, assim, são realmente o básico que a gente precisa já ir adequando ao paciente, mas eu peço realmente todos os exames, eu peço tudo. Eu vejo parte de colesterol, fígado, rim, eu vejo tudo. É muito importante, Para fazer a nutrição integrativa, né? Exatamente. A nutrição integrativa, ela precisa visualizar o paciente como um todo. Até para suplementar, né? Porque Exato. é uma outra, aí seria um tema de um outro podcast só falar sobre suplementação, né, Carol? Não, com certeza. Mas os exames de sangue, eles também nos orientam o profissional a fazer a suplementação correta e personalizada para aquele paciente, né? E encaminhamento até para muitos médicos, né? Porque muitos chegam ali que não fazem check-up há vários anos e aí há um encaminhamento para os outros profissionais. Muito bom. Então agora a gente vai para nossa chamada oral. Roda a vinheta. Bom, Carol, na chamada oral, já que eu sou professora, eu gosto. A ideia é dar uma deixa e você preencher essa frase aí, essa deixa que eu dei, tá bom? Baseado na sua profissão, na sua experiência de vida. Então vamos lá. Carol, para nutrir o corpo. Estar reunida em torno de uma mesa com a família. E para nutrir o espírito? A palavra, a Bíblia. Ler a Bíblia.
Uma família bem nutrida é aquela que está em volta de uma mesa, ao redor de uma gastronomia, se olhando nos olhos, né, ali. Muito bem. Uma nota alta vai para quem, para o quê? Nota alta para quem vai uma vez por semana à feira ou ao mercado comprar comida de verdade. E uma nota baixa? Para aquelas pessoas que só colocam ultraprocessados no carrinho do mercado e que deixam acabar para poder se organizar e ir atrás de comida de verdade. E aí, se você quiser olhar para sua câmera, a lição de casa que você dá para quem está nos acompanhando. Se organizem na parte alimentar. Tirem um dia da semana para fazer feira, mercado, que seja esse dia fixo. Façam um cardápio seu, da sua família. Da mesma forma que você se organiza em relação ao seu trabalho, em relação à escola dos seus filhos, tem essa organização alimentar. Isso muda vidas. A alimentação muda a vida das pessoas. Muito bem. Olha só que aula que a gente teve aqui com a Carol nessa edição do Reunião de Pais Podcast. Bom, quem assistiu, acompanhou a sua conversa e ficou com vontade de agendar uma consulta, como é que faz, Carol? A minha sala é na Clínica Ceote, né? Em Mogi das Cruzes. Isso, da qual da minha família. E o telefone vai aparecer na tela para agendamento. Será um prazer recebê-los. A gente combinou com a Carol que quem fizer o contato com o agendamento, falar que viu o telefone, está entrando em contato porque assistiu a Carol aqui no podcast, vai ter uma condição especial aí que as meninas da recepção vão passar. Isso. Então, fica a dica aí para conhecer um pouco mais e também seguir a Carol nas redes sociais, porque, além de tudo, ela é produtora de conteúdos, faz os vídeos das idas ao mercado, em viagens, até viajando, até passeando, a Carol se preocupa em passar conteúdos que vão ajudar as pessoas a se alimentar melhor e ter uma consciência alimentar melhor. E antes de acabar, vocês vão ver, a produção vai colocar na tela para vocês como funciona o exame Body Metrics que a Carol faz lá no consultório. Confere. Qual é a vantagem de uma consulta nutricional com ultrassom Body Metrics? Carol, muito obrigada pelo tempo. Amei. Por você ter estado aqui com a gente. Amei. Acho que a gente ia ficar aqui, 4 horas. Sim, é aquela falando conversa de comadre, né? Ia falar de nutrição por 4 horas. Amei. Muito bem. E para você que nos acompanhou, não deixa de se inscrever no canal, curtir, comentar. Envia essa conversa aí no grupo de WhatsApp, que tem muita gente que precisa ouvir o que a Carol tem a dizer. Até a próxima, pessoal. Tchau.